E hoje eu começo feliz da vida porque a gente atende mais uma vez o pedido da nossa telespectadora. Mas eu adianto que para os homens também vai ser bom, porque às vezes as mulheres entram numas fases esquisitas e os homens, por falta de conhecimento, têm dificuldade de compreender. Então é bom a gente entender sobre todas as fases da mulher, sobretudo sobre a menopausa. Climatério e menopausa. Gente, climatério que traz um monte de incômodos, eu poderia dizer assim, não é uma doença, tá? Algumas mulheres sofrem, pode ser muito intenso, algumas não conseguem manter qualidade de vida por conta dos inúmeros sintomas, mas não é doença e dá para conviver bem com tudo isso. Com o aumento da expectativa de vida, estima-se que as mulheres terão que conviver com alguns desses sintomas por cerca de 1/3 de suas vidas. Para falar mais, nos ajudar a entender sobre isso, eu recebo o ginecologista e obstetra, Dr. Alessandro Neves. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Vou te convidar para sentar aqui do meu lado. Você sabe que esse tema é frequente, você mesmo já falou várias vezes sobre climatério e menopausa. Mas a gente não dá conta da quantidade de pedido das meninas que chegam todos os dias à nossa produção. Esse é um tema que, por mais que as pessoas saibam, elas têm dificuldade de compreendê-los, de aceitá-los, né? É verdade. E eu acho que a gente pode até pegar um gancho naquilo que você estava falando, né? Tudo tem um tempo na vida, né? E chega um momento na vida da mulher que é o tempo da menopausa, né? E com essa expectativa de vida que se aumenta, como você falou, a menopausa hoje a gente pode dizer que mais ou menos coincide com a metade da vida da mulher. Se a gente for lembrar para 50 anos atrás, que a expectativa de vida talvez não passasse de 60 anos, a maioria das mulheres tem a menopausa ao redor de 50, então ela já estaria mais para o final da vida, mas hoje essa não é a realidade. Então a menopausa é um processo normal, fisiológico, algumas mulheres sofrem, outras não, umas sofrem mais, outras menos, mas hoje a gente tem aí várias opções de tratamento para fazer com que essas mulheres passem por esse período de uma forma mais tranquila, mais saudável e isso não seja um impacto negativo. Muitos companheiros, muitos maridos falam, olha, ela mudou, ela não é mais a mesma mulher do que eu a conheci antes da menopausa, para a gente entender o quanto isso pode impactar na vida dela e até na vida do casamento que ela tem. Perfeito. Doutor, eu falei de aceitação, né? Que a gente, querendo ou não é uma doença, a gente precisa aceitar que vem ali aqueles sintomas. Você acha que esse aspecto psicológico da menopausa, o fato da gente aceitar, pode nos ajudar a lidar melhor com ela? Com certeza. Algumas mulheres, elas apresentam um estigma e acabam fazendo uma relação desta fase com o final da vida dela como mulher. Porque como ela para de menstruar e a menopausa também significa o final do período fértil da mulher, então muitas mulheres, bom, então eu não sou mais mulher a partir de agora. Então o componente psicológico é muito importante. Então entender que não é uma doença, é um processo normal e se ela está sofrendo com esse processo, o que ela precisa fazer é buscar ajuda. A gente sempre fala sobre isso aqui. Para que a gente possa ser ajudado, o primeiro passo é a gente querer. Então, ela precisa buscar o médico, o ginecologista, para que ela possa entender. E existem, como eu falei, várias opções terapêuticas para a gente poder melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Agora, sem dúvida nenhuma, entender e aceitar é importante. Uma das melhores ferramentas que nós temos hoje em dia é a informação. A informação correta, né? Então, se ela entender e aceitar, vai com certeza passar melhor por essa fase. Perfeito. Eu ainda acho que apesar da gente estar evoluindo tanto, a gente hoje é considerada uma mulher moderna, a gente ainda tem um preconceito, a gente com a gente mesma, em relação à menopausa, que é absurdo. Eu não sei se você, minha amiga, aí em casa concorda. Mas eu tô aqui conversando com o doutor Alessandro e tô olhando o fundo de tela que a produção escolheu. Aí eu tô pensando assim, puxa vida, eu sou uma mulher na menopausa, já sou menopausada, eu acho que há uns 2, 3 anos. Mas eu não sou ainda assim, de cabelinho branquinho, né? Eu ainda não sou muito senhorinha, ainda me sinto uma menina, mas eu estou, sim, menopausada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa quebrar, esse estigma, né? Da mulher que saiu da vida reprodutiva, pronto, agora vai ficar quietinha em casa, olhando os netinhos e ponto. Porque às vezes isso incomoda, principalmente as mulheres que querem ainda viver mais, né? E que são mais modernas e mais ativas.
Esse é um ponto muito importante. Mas pode deixar, gente, as fotos das mulheres lindinhas ali, não tem problema não. Olha, elas tiraram na hora, não pode deixar que estava lindo. São fotos bonitas, São fotos bonitas. Mas parece que vira uma chave, né? Parece que menopausa significa, para algumas mulheres, deixar de ser mulher, para outras mulheres significa o final da vida e para outras significa velhice. Parece que menopausa, eu saí da juventude e estou velha. E isso não é verdade, né? Então, as mulheres, e hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão mais ativas, tanto do ponto de vista profissional, como de atividade física, como de novos projetos. Então, existe uma vida longa pela frente. Então, essas mulheres, o sofrimento delas, além dos sintomas, que são muito incômodos, é também desse sentimento de que elas querem fazer mais, elas são ativas e às vezes esses sintomas atrapalham essa proatividade que elas sempre tiveram. Então, mas eu fico pensando, não sei se é só o sintoma ou se é a tal da cabeça, do preconceito, Também. do preconceito próprio e do preconceito da própria sociedade, né? As mulheres, eu vejo isso pelas minhas amigas, têm vergonha de falar que elas estão no climatério, que já estão menopausadas. Que têm sintomas, não buscam ajuda muitas vezes, porque esse preconceito, essa vergonha, inclusive, é para falar isso para o médico. Então, ela não fala para as amigas, não fala para o marido, e ela passa por esse turbilhão de emoções e de mudanças, e o marido fica sem entender o que está acontecendo. Então, eu acho que esse quebra de estigma, né, e de preconceito, ele é fundamental. Quer dizer, é um processo normal, não é nada pejorativo você entender que você está passando por esse processo, até porque todas as mulheres vão passar por isso, sem exceção. E você acredita que se a gente começa a falar mais abertamente sobre esse assunto e falar mesmo, estou menopausada, estou no climatério, é uma forma da gente ir quebrando esse preconceito? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as mulheres, quanto mais a gente falar, mais a gente vai passar a mensagem real de que isso é uma coisa absolutamente normal, né? Então, as mulheres todas precisam entender que não há vergonha nenhuma. Quer dizer, às vezes eu estou com aquele calor, eu estou me sentindo mais cansada, não consigo dormir, estou mais irritada, estou mais chata. Quer dizer, ela precisa falar sobre isso. Isso é um processo normal. E, às vezes, isso é muito interessante, o fato dela conseguir conversar e dela ir numa consulta, onde a gente vai conseguir orientar e explicar o que está acontecendo, às vezes isso melhora 50% desse quadro que, às vezes, pode culminar até numa depressão. Então, só de entender e poder conversar com alguém, isso já melhora. Então, tem que quebrar preconceito, tem que falar sobre isso. Ai, gente, vamos juntas levantar essa bandeira, sabe? Outra coisa que anda me incomodando, não tem necessariamente a ver com menopausa, mas está junto ali, é a tal da idade. Ai, mulher não pode falar de idade. Por que não pode falar de idade? Tenho 50 anos com o maior orgulho do mundo. Sou mais sábia do que aos 40, do que aos 30, do que aos 20. Me sinto uma mulher cheia de disposição, energia e beleza. E qual o problema? E tenho 50. Eu acho que a gente tem que começar a quebrar essas coisas, né? Esses paradigmas. Mitos, né? É um folclore, né? É um folclore. O mundo mudou e a gente vai viver mais, né? Com certeza. Agora, vamos lá. Você falou de tratamento, de alívio desses sintomas. O que a gente tem, de fato, hoje, de novo, que a gente não sabia antes? Olha, sem dúvida nenhuma, o melhor tratamento para as mulheres que estão passando por esse processo de climatério, que é essa transição, é a terapia de reposição hormonal. Nos últimos 20 anos, houve uma mudança de para quem que você indica reposição hormonal. Então, é isso que a gente, que trabalha com isso, tem tentado passar, essa informação que é muito importante. Até mais ou menos 20 anos atrás, era menopausada, todo mundo ganhava uma receita para reposição de hormônio. Aí teve um estudo mundial em 2001, que mostrou que aumentava a chance de câncer de mama, e aí foi o contrário. Ninguém mais prescrevia reposição hormonal para ninguém. Então, nós passamos aí, principalmente de 2000 até 2010, um momento muito ruim para as mulheres, porque elas estavam passando por esse processo e ficaram com medo de tomar hormônio por causa do câncer de mama. Mas 20 anos depois desses estudos, eles foram revistos, reestudados, rediscutidos, e hoje já se sabe que esse risco aumentado de câncer de mama é muito, muito, muito baixo. Então, continua sendo muito seguro prescrever a reposição hormonal para essas mulheres.
Agora, o que mudou? Não é para todo mundo. Hoje, a gente indica a reposição hormonal para 2 grupos de mulheres. Aquelas que têm sintomas e que esses sintomas têm um impacto ruim na qualidade de vida. E outro grupo é daquelas que já têm comprometimento ósseo, aquelas que já têm osteoporose. Porque a osteoporose piora muito, ou às vezes se inicia depois da menopausa com a queda do estrogênio. Então, quem sofre muito com os sintomas e quem tem osteoporose, hoje a gente prescreve hormônio com bastante segurança. E uma outra coisa que hoje também já se sabe é que, embora a gente continue prescrevendo a reposição hormonal por via oral, por comprimido, hoje a gente já tem segurança de dizer que a melhor forma de repor não é por via oral, porque você preserva o fígado das mulheres. Então, a melhor forma ou é através de adesivos, ou através de implantes, ou através de cremes que são absorvidos pela pele. Então, a melhor forma de repor hormônio é através da via que não é a oral. Olha que coisa boa que é essa evolução da medicina, porque aí vem novas pesquisas e a gente vai ganhando qualidade de vida. E eu gosto de ter esse privilégio de poder falar aí com tanta gente, tantas mulheres por esse Brasil, que às vezes estão com aquele conceito antigo, né? Com aquele mito de que não pode fazer reposição hormonal sofrendo horrores. Pode parar. Dá para mudar essa história. Os homens precisam entender sobre esse assunto. Sabe uma coisa que me incomodava? É quando eu era mais jovem, que tinha uma TPM. Ah lá, produção maravilhosa. Coloca uma diva na menopausa. E eu falo isso porque a Cláudia Raia gosta de levantar também essa bandeira de estou na menopausa assim, com muito orgulho. Isso é muito legal. Solange Frazão, minha amiga linda também. É isso, gente, a mulherada do 20 aos 50 e muito bem. Mas eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha uma TPM, era terrível, né? E eu ficava incomodada que às vezes eu percebia que meu marido não compreendia aquela angústia minha, porque não incomoda só o outro, né? Incomoda quem sente. E na menopausa, no climatério é igual, né? É a mesma coisa. A mulher, ela é cíclica, né? Durante a vida inteira e na menopausa a mesma coisa, os hormônios fazem com que ela tenha uma vida cíclica, diferente do homem, que do ponto de vista hormonal é mais ou menos a mesma coisa sempre. Então, essas mudanças, elas não chegam do dia para a noite. Como elas vão chegando devagarzinho, muitas vezes, sem essa compreensão, as mulheres podem achar que também isso é um outro problema, não relacionam com a menopausa, não conversam, e aí o marido fica sem entender, mas ela sempre foi ativa, sempre foi dinâmica, de bom humor, a gente sempre fez as coisas juntos, o que está acontecendo? Ela está desanimada, não dorme bem, está irritada, o que será que está acontecendo? Então, esse entendimento ele é tão importante para as mulheres, mas também é importante para os homens. Os homens, né? Por isso, vamos prestar atenção nesse assunto maravilhoso. Vamos começar agora com as perguntas? Vamos. Temos perguntas... Vai entrar no lugar da Linda, mas tá aí. Ouvi falar de hormônios bioidênticos para tratar menopausa. O que são? Funciona? Então, os hormônios, quando eles começaram a ser produzidos ainda no século passado, eles começaram com substâncias muito sintéticas, muito artificiais. Ao longo dos anos, principalmente nos últimos 10, 15 anos, vem se desenvolvendo hormônios que têm uma molécula muito parecida com aquele hormônio que é produzido no nosso organismo mesmo. Então, teoricamente, ele é um hormônio que tem os efeitos hormonais normais, mas ele tem menos efeitos colaterais, porque essa molécula deste hormônio, como o próprio nome diz, bioidêntico, ele é muito similar, não é igual, mas é muito parecido ao hormônio produzido no organismo. Os efeitos são os mesmos dos hormônios sintéticos, mas com a vantagem de se apresentarem com menos efeitos colaterais, exatamente por essa afinidade, e é uma das opções que nós temos hoje para utilizar de reposição hormonal. Quando você falou dos adesivos, do creme, dos implantes intradérmicos, você está se referindo a hormônios bioidênticos ou esses são diferentes? Não, a gente tem nos implantes e também nos cremes a possibilidade de usar tanto aqueles hormônios sintéticos como os bioidênticos. Nos adesivos é que a gente tem no mercado hoje somente aqueles que são mais sintéticos. Mas mesmo esses, com a evolução, eles são hormônios mais refinados, com menor efeito colateral. Mas a opção do bioidêntico fica para a opção de creme, que são manipulados normalmente, ou para os implantes que são colocados embaixo da pele. Perfeito, e funcionam. Vamos lá, próxima pergunta. Gostaria de saber se é normal ter tonturas na menopausa ou será que pode ser labirintite? Não é o principal sintoma mais comum, mas ele pode acompanhar. Então, a gente lembra que os principais são os calores, principalmente irritabilidade, insônia, secura vaginal, diminuição de libido, desânimo, mas algumas mulheres podem ter. Vale a pena sempre passar no médico para ver se
não é um caso de labirintite também. Então, pode ser menopausa, mas também pode ser labirintite. Interessante, eu tive uns sintomas de tontura na época do meu climatério. Eu achei que eu não tenho labirintite. Não é o mais comum mesmo, né? Não é. Vamos lá, próxima pergunta. Gostaria de entender como identificar se já estou na menopausa. Qual é o período ideal da última menstruação? Então, normalmente, o primeiro sinal que a mulher tem é a irregularidade menstrual, né? Então, a menstruação, costumo dizer que é o grande espelho do funcionamento hormonal da mulher. Enquanto ela menstrua mais ou menos todo mês, de 3 a 5 dias, quer dizer que os hormônios provavelmente estão funcionando bem. Começou a falhar a menstruação próximo aos 50 anos, pode ser 45, 47, 48, pode ser um pouco depois, pode ser o primeiro sinal de menopausa. Normalmente, os sintomas vêm depois. Mas a falha menstrual, que não é de repente, né? Ninguém vem menstruando e para de menstruar para sempre. Começa a falhar e de repente não vem mais. Eu vou entender essa pergunta do melhor período para iniciar o tratamento, que é uma pergunta importante. Tem uma coisa hoje em dia que nós chamamos de janela de oportunidade, que são aqueles primeiros 10 anos da menopausa. A menopausa é a última menstruação, então esses 10 anos primeiros seria o período ideal para iniciar a reposição hormonal. Porque além desses benefícios de sintomas e do ósseo que eu falei, tem outros benefícios e um dos principais é o cardiovascular. A gente precisa lembrar que, por exemplo, a mulher infarta 4 vezes menos que o homem antes da menopausa. E depois isso se iguala se ela não faz a reposição. Então, você repor hormônio tem um benefício cardiovascular muito importante. E se a gente começa nessa janela de oportunidade dos 10 anos, que é o melhor período para iniciar, você vai se beneficiar muito em todas as áreas. Você tinha falado que existem 2 grupos que a reposição hormonal é indicada, né? Um deles é quando ela está lá com baixa de hormônio, né? Isso ela fez os exames e percebeu. E um outro quando tinha osteoporose já, ou uma perda óssea. Mas no caso, se ela tem um histórico familiar de problemas cardíacos, ela também teria essa indicação de reposição hormonal? Sim, porque a gente sabe que existe uma hereditariedade das doenças cardiovasculares. Então, se ela tem um risco aumentado, ela pode se beneficiar de uma reposição hormonal. E aí a gente tem que individualizar o caso. Do ponto de vista formal e oficial, são esses 2 grandes grupos. Quem tem muito sintoma, quem tem perda óssea. Mas é lógico, cada caso é um caso. Então, este é um dos casos que a gente indicaria reposição hormonal, um alto risco de doença cardiovascular. Tá, joia. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela. Tenho 46 anos, estou na menopausa e o útero está como se ainda menstruasse. Já tive câncer de pele, também gostaria de saber se posso fazer a reposição hormonal. Assim, se ela ainda está com sangramento, né, talvez seja essa, ainda está menstruando de vez em quando, pode acontecer dos hormônios já estarem alterados, ela já está naquela queda e ela ainda tem algum tipo de sangramento. Óbvio que precisa de uma avaliação individualizada, mas o câncer de pele isoladamente, como ela já teve, talvez já tenha tratado, não é formalmente uma contraindicação para a reposição hormonal. Quem já teve câncer de mama, sim, aí está contraindicado. Tá, joia. Próxima pergunta. Eu tenho miomas no útero e a médica falou que não posso fazer reposição hormonal. Como tratar? Devo conviver com sintomas? Aí é muito de cada caso. Os miomas, eles são tumores benignos, né? Não são câncer, não são malignos, e que vai depender muito da localização e principalmente do tamanho desse mioma. O mioma, ele se alimenta dos hormônios femininos. Então, na menopausa, como eles caem, a tendência é diminuir, podem até sumir. Mas se forem pequenos, numa localização que não atrapalha, e ela realmente tiver com uma qualidade de vida ruim, a gente pode sim pensar em reposição hormonal. Mas aí precisa avaliar. Se o mioma é muito grande, pode aumentar, então vai depender de cada caso. Nesse caso, se o mioma for muito grande, vale a pena fazer a cirurgia? A cirurgia, se for muito grande, talvez valha a pena. E aí a cirurgia proposta, se ela já está perto da menopausa, não vai engravidar mais, é a retirada do útero, porque aí resolve definitivamente o problema e fica mais fácil repor hormônio para quem não tem útero. Olha lá. Próxima pergunta, vamos para a tela. Iniciei minha vida sexual aos 34 anos e tive menopausa precoce aos 38 anos. Sofri calada. Tenho 42 e tomo só tibolona. O que você tem a me dizer? Primeiro que ninguém deve sofrer calada, né? A gente já falou sobre isso aqui hoje. Precisamos conversar e precisamos buscar ajuda. Abaixo de 40 anos é menopausa precoce. A menopausa precoce, por todo esse conjunto de sintomas e consequências que nós falamos, tem indicação absoluta de reposição hormonal.
Lógico, a gente sempre tem que avaliar cada caso, mas, a princípio, se não houver maiores contraindicações, existem melhores opções de reposição hormonal do que a tibolona, que é uma boa droga, é um bom tipo de hormônio para repor hormônio, mas para o caso dela, que é jovem, existem opções melhores e ela deve fazer reposição hormonal pelo menos até os 50 anos. Perfeito. Sabe que eu já até disse isso aqui, eu entrei num grupo de curiosa mesmo, que eu gosto de conhecer vocês a fundo, sabe? Eu entrei num grupo que chama Climatério e Menopausa no Facebook, só mulher no climatério, na menopausa. Essa tal da tibolona, gente, todas elas tomam um negócio de doido. E eu fiquei pensando, que será isso? Será que faz mal? Será que é assim mesmo? E uma indicando para outra. Tem contraindicação? Tem perigo nessa reposição hormonal? A tibolona é um tipo de hormônio, mas ela é um hormônio diferente. E aí, vai muito nessa linha do que eu falei. Criou-se no início desse século esse medo, que hoje a gente já sabe que não tem mais sentido. Mas esse medo não ficou só com as mulheres. Ele invadiu muitos dos ginecologistas. Então, a tibolona, que também não tem comprovação científica, ela ficou como sendo uma opção hormonal mais segura. Então, muitos médicos passaram a prescrever a tibolona ao invés de prescrever o estrogênio e a progesterona. Então, a tibolona hoje faz parte do nosso arsenal terapêutico, mas ela não é a primeira escolha para a nossa reposição hormonal. Outra pergunta em relação à tibolona por conta desse grupo. Muitas reclamando que engordaram muito com o uso da tibolona. E umas falam assim, não tem problema, pelo menos eu não estou sofrendo. Deixa eu ficar gorda mesmo, mas eu não estou mais com aqueles calorões. Engorda mesmo? A tibolona não tem esse... Aliás, da reposição hormonal hoje em dia, não tem nenhum medicamento hormonal que tenha esse aspecto ou de reter líquido, que pode acontecer, ou de efetivamente engordar, ou de aumentar o apetite, que às vezes ele engorda indiretamente através do aumento de apetite, mas não tem. Legal. O que a gente tem que entender é aquilo que eu falei no comecinho, aceitar essa fase, acolher essa fase, entender que ela traz belezas também e continuar, tocando a vida com sabedoria. O que é tocar a vida com sabedoria? Cuidar desse corpo que Deus nos deu. Então, assim, acorda cedo, vai fazer sua atividade física, se cuida, se ama, trabalha, né? Faz as coisas com prazer, porque a vida, enquanto você está viva, né? Porque às vezes você entra numa depressão e começa a virar a tiazinha do bolo de fubá. E aí quer comer bolo de fubá todo dia, quer ficar lá comendo. Não é assim também, né, gente? Bora, vamos viver, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Me ajude, sinto calorão, faz 3 anos e não gosto mais de sexo. Eu e meu marido estamos sofrendo muito, nos ajude, pois faz 6 meses que não menstruo. Como melhorar essa situação? Ela tem um quadro clínico que é bem característico, né? O calorão, a diminuição... Então, a parte sexual do casamento, ela fica ruim por 2 motivos. Primeiro, que diminui libido, então a mulher tem menos vontade de ter relação sexual. E a segunda é a secura vaginal. A falta do estrogênio faz com que tanto a parte externa, a vulva, como a vagina, vá atrofiando com o tempo. Então, a reposição hormonal, ela vai ajudar muito, inclusive para prevenir. Porque, às vezes, mesmo você iniciando a reposição hormonal, se passou muito tempo, essa atrofia vaginal demora muito a voltar. Aí a gente tem que partir para outros tratamentos, como o laser, para ajudar a melhorar essa atrofia. Não, e pelo que eu estou vendo aqui, como você já falou, que eu fico prestando atenção nas suas respostas, se só faz 3 anos que ela começou com esses sintomas, a hora certa de buscar ajuda, ajuda, janela de oportunidade. Está na hora certa. Essa, se não tiver o problema do câncer de mama... Se não tiver uma contraindicação formal, ela vai se beneficiar muito com uma reposição hormonal. Então, bora procurar essa ajuda. O que eu achei legal também, pena que a gente não tem mais o nome de quem manda, né? Mas achei bonitinho você falar, eu e meu marido estamos sofrendo muito. Legal que o casal tenha essa afinidade, que os dois estejam juntos nesse momento, porque o sofrimento é dos dois mesmo, né? E é um para apoiar o outro, o casamento é isso. Eu já falei aqui em outra oportunidade, os tratamentos tendem a ser mais efetivos quando o casal se envolve. Quando eu recebo um casal, que infelizmente é raro, eu percebo que o resultado do tratamento é muito melhor. Maravilha. Próxima pergunta. Na menopausa, a mulher pode engravidar? Só se ela fizer algum tratamento, né? Então existem, a gente até vê algumas famosas, né, que já estavam na menopausa, elas precisam de tratamento hormonal com um especialista em reprodução humana para poder engravidar. Então, quem está na menopausa, já está comprovadamente através dos exames, não tem mais a possibilidade de engravidar. Perfeito. Próxima pergunta na tela. Tenho 51 anos, sofro muito com os calores, fico muito chorona, bipolar e os médicos falam que eu não preciso fazer reposição. Qual a solução? Ela, pelos sintomas, está dentro de um daqueles grupos
que hoje em dia nós já sabemos que tem indicação, que é sofrer com sintomas. Quer dizer, ela tem 51 anos, está na janela de oportunidade, está sofrendo, se ela não tiver contraindicação, ela deve sim fazer reposição hormonal. Vai melhorar. Olha, o doutor Alessandro não pode falar isso, mas eu posso. Troca de médico, minha amiga. Se é do posto de saúde, vai para outro bairro, busca outra pessoa. E abre o coração. Às vezes a gente também fica tímida com o médico, aquela coisa que eu falei do começo, né? E aí, tá na menopausa, tá e tal, não fala muito. Fala, já fala, choro demais, tô ficando louca, entendeu? Aí vamos ver se a coisa não muda, né? E pede, porque eu acho que é legal a gente ter essa franqueza. Médico precisa ser amigo e eles são, viu, gente? Eu duvido que uma pessoa entre numa faculdade de medicina sem a vocação. Depois pode até ser que ele perca ali, mas ninguém entra numa faculdade de medicina para estudar tanto como eles estudam sem ter lá no coração esse amor pelo ser humano. Não é verdade? É verdade. E a gente precisa de parceria no tratamento. Não tem mais aquela postura, olha, você vai fazer isso. Então, para que a gente obtenha o resultado, é importante que a paciente entenda e ela seja parceira nossa no tratamento, porque aí o resultado vem mais fácil. É isso mesmo. Doutor Alessandro Neves, é sempre uma alegria te receber. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente tem aí a esperança de ter te ajudado, mas eu quero que você deixe o seu comentário. Pode ir no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, ou no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial, e conta se foi bom, se te ajudou, se você ainda precisa de mais dicas, e se tem algum assunto que seja relevante para o cuidado com a sua saúde, tá bom? O doutor Alessandro Neves, ele está no site www.dr.alessandroneves.com e o contato para você, de repente, marcar um horário, hoje com a telemedicina até fica mais fácil, 11 30 44 20 26. Olha aí que beleza. Mesmo distante de São Paulo, hein? Dá para você passar em consulta. 30 44 20 26. Dá uma ligadinha lá. Até a próxima. Muito obrigada. Uma excelente tarde para você, tá bom? Para você também.